Seja bem-vindo, veja nesta edição. Subcomissão temporária do Estatuto do Trabalho no Senado debate novas formas de trabalho. Como a reforma trabalhista afeta os sindicatos. Segunda reportagem da série Atuação do MPT, aborda as atividades extrajudiciais do órgão. Mais uma batalha pelo banimento do amianto no Brasil. E ainda, ativismo judicial na promoção dos direitos sociais do Procurador do Trabalho, Alessandro Santos de Miranda, no MPT Indica. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Tipos de prestação de serviços, terceirização, teletrabalho, aplicativos, trabalho avulso, autônomo e voluntário estiveram na pauta da Subcomissão Temporária do Estatuto do Trabalho no Senado. A reforma trabalhista, tida pelo governo como uma modernização nas relações de trabalho e um meio para reduzir o desemprego, abriu caminho para uma série de precarizações. De acordo com participantes de audiência pública promovida pela Subcomissão Temporária do Estatuto do Trabalho. Entre as mudanças mais impactantes, segundo eles, está a terceirização. Cada vez mais está se ampliando e se criando um leque de formas de contratação que permite ao empresário escolher livremente de que maneira ele vai contratar esse empregado e que direitos ele vai dar. As formas que estão sendo criadas são todas com retiradas de direitos, são todas com menos proteção do que a relação de emprego prevista na CLT. A juíza do Trabalho e diretora de Direitos Humanos da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho destacou algumas formas de flexibilização nos contratos de trabalho, também conhecidas como uberização. Terceirização, teletrabalho, aplicativos, trabalho avulso, trabalho voluntário e autônomos, né? No tocante à terceirização, o empregado presta serviço a terceiros. Eu trouxe aqui a questão da preocupação com essa terceirização sem limites por conta do aumento do risco social. No que a gente fala de aumento do risco social, essas empresas, inclusive o capital bastante pequeno que foi aprovado na última alteração legislativa, não tem suporte econômico suficiente, né, para poder prover essa atividade econômica e, como já foi amplamente divulgado, há um maior risco de acidente de trabalho com esses terceirizados. Então, certamente haverá, inclusive, um agravamento da situação da Previdência, né, com relação a esses acidentes do trabalho. De acordo com o Procurador do Trabalho, essas novas modalidades de emprego são esforços para fragilizar os direitos dos trabalhadores. A terceirização gera aumento da desigualdade social. Isso é constatado não só no Brasil por diversos estudos que mostram que o terceirizado ganha menos, que trabalha mais, que sofre mais acidentes. Enfim, isso é um tema no Brasil muito evidente. Mas é também objeto de estudos em outros países onde essa situação acontece, como no Japão. No Japão há um estudo do próprio governo do Japão, que identifica a terceirização como elemento de aumento da desigualdade social. Nos Estados Unidos também há estudos das universidades mostrando isso claramente. De acordo com o procurador, qualquer norma que regule a terceirização deve colocá-la como exceção, uma vez que, segundo ele, a prática gera desigualdade social. Por isso, a regra geral deve ser a relação de emprego direta entre trabalhador e empregador. Ainda, conforme defende, é necessário que a legislação garanta a igualdade entre trabalhadores diretos e terceirizados. Vejam que a legislação aprovada, ela estende aos terceirizados o uso de refeitório, por exemplo, e o uso de ambulatório. Ocorre que quase nenhuma empresa mais oferece refeitório e ambulatório. O que se oferece são tickets, vales alimentação, planos de saúde. Ou seja, há um claro propósito de dar uma aparência de alguma forma de igualdade, mas que seja vazia. Um outro assunto destacado durante a audiência foi a previsão em lei das férias e pagamento de verbas rescisórias para os terceirizados. Todos sabemos da situação dos trabalhadores de empresas que se sucedem nos contratos e que acabam nunca tirando férias, porque quando eles vão adquirir o direito, troca a empresa, eles ingressam num novo vínculo. Uma legislação também precisa assegurar isso. O pagamento integral das verbas rescisórias. Essa modalidade de rescisão por acordo que foi incluída na reforma trabalhista
provavelmente vai atingir muito os trabalhadores terceirizados nessas situações de troca de empresa. Ele precisa da rescisão naquele prazo para poder ser admitido pela outra empresa. Ele muito provavelmente vai aceitar um acordo nesse sentido, com redução de aviso prévio, com redução de multa do FGTS, enfim, com todas aquelas restrições. O teletrabalho também foi destaque durante a audiência. Segundo o procurador, a modalidade pode ser positiva para o trabalhador de centros urbanos. A gente não pode esquecer que essas atividades com uso de telemática e de comunicação, enfim, de digitação, são geradoras de uma grande incidência de doenças, de LER, de doenças de coluna, que são muito mais acentuadas a sua ocorrência quando o posto de trabalho é inadequado. Então, o que é provável que aconteça? Boa parte desses trabalhadores vão adoecer, sofrerão as consequências pessoalmente, obviamente, dessa doença, e a sociedade também vai sofrer essas consequências pelo ingresso no regime da Previdência Social, suportando os custos. Além disso, ele também chamou a atenção para os custos da nova atividade, como internet, energia e aquisição de computador, por exemplo, que, de acordo com a legislação, fica em aberto se esses gastos serão divididos entre trabalhador e tomador de serviços, podendo inclusive serem suportados só pelo trabalhador, que ficaria com parte do ônus da atividade econômica, o que, segundo o representante do MPT, é absurdo. Além de trabalhadores, sindicatos estão tendo que se adequar à nova realidade trazida pela reforma trabalhista em vigor desde novembro. A contribuição sindical obrigatória teve fim com a reforma trabalhista. Com isso, os sindicatos têm um desafio pela frente, já que a principal fonte de renda deles vinham dessas contribuições. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão e Televisão do DF está preocupado com a reforma. Muitos foram os sindicatos que já demitiram um número razoável de trabalhadores, tendo em vista o fim do imposto sindical e o enfraquecimento da estrutura que defende os trabalhadores, né? Ajustes terão que ser feitos, mas a gente também não descarta uma busca no sentido de conscientizar o trabalhador que a força verdadeira vem dele. Quem tem que acreditar no sindicato laboral são os trabalhadores. Quem tem que custear essa estrutura que está aqui a serviço dos trabalhadores é o próprio trabalhador. O diretor-presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Atividade Profissional de Segurança Privada acredita que agora será mais complicado manter o sindicato. É muito difícil hoje você convencer os trabalhadores, né, principalmente as entidades de grau superior, de que eles têm que contribuir para a manutenção das atividades sindicais. Então, vai ser um pouco complicado agora, pós-reforma, porque antes as entidades de grau superior, elas tinham o imposto sindical, agora, com a reforma trabalhista, o imposto sindical não é mais obrigatório, e isso demanda para as entidades sindicais fazerem aquele trabalho de filiação, de convencimento do trabalhador, e eles têm que recolher para o sindicato para que a entidade sindical sobreviva e, consequentemente, as entidades de grau superior. Então vai ser muito difícil agora essas entidades se manterem. Para reparar essas mudanças prejudiciais ao futuro dos sindicatos, algumas confederações de trabalhadores já ajuizaram ações junto ao STF, questionando a constitucionalidade das medidas referentes à contribuição sindical da nova lei. O Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos estima que até 2018, 100 mil trabalhadores diretos e indiretos que atuam em mais de 17 mil sindicatos de todo o país sejam afetados pela reforma. Para o representante da Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical do MPT, é a hora dos sindicatos se adequarem e criarem alternativas para sair dessa situação. Eu olho para esse momento, eu olho para os sindicatos como lembrando a história de Fênix, né, que renasce das cinzas. Eu acho que temos tudo para renascer das cinzas e, quem sabe, caminhar para construir uma ação sindical, um movimento sindical mais antenado, mais próximo com os interesses dos trabalhadores, mais representativo,
né, que é uma questão que a gente precisa de trabalhar no Brasil. No Brasil, a gente trabalha muito com a ideia de representação sindical e não de representatividade. Oxalá a gente possa, nesse momento do Brasil, caminhar para construir relações sindicais mais democráticas e mais representativas. Então, apesar desse momento delicado que estamos passando, eu acho que nós temos condição de construir um sindicalismo novo e eu torço para que isso aconteça. Logo depois do intervalo, mais uma batalha pelo banimento do amianto no Brasil. A luta pelo banimento total do amianto no Brasil teve mais uma batalha nesse final de ano, logo após uma decisão judicial que aumentou a condenação da Eternit em dano moral coletivo para 50 milhões de reais. O julgamento das ações dos estados junto ao STF continuou, com a participação do MPT. O STF decidiu proibir o uso, a produção e a comercialização do amianto crisotila em todo o país, usado principalmente para a fabricação de telhas e caixas d'água. Estudos comprovaram que a fibra é cancerígena. Aqui no Supremo Tribunal Federal, no mês de novembro, ocorreu o julgamento das últimas ações diretas de inconstitucionalidade referente ao banimento do amianto. A reunião contou com a participação do Ministério Público do Trabalho. O procurador do Trabalho, Luciano Leivas, explica que a decisão é inovadora. Na sessão de hoje, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a lei que permitia o uso do amianto e, mais que isso, atribuiu a essa declaração efeito erga omnes e vinculante. Significa dizer que todas as autoridades do Poder Judiciário, da administração pública no Brasil, são obrigadas a reconhecer que não há mais permissão para o uso do cancerígeno amianto. Portanto, houve um banimento do produto cancerígeno no Brasil. Agora, nem mesmo o Congresso Nacional pode editar nova lei que permita o uso da fibra. O julgamento foi absolutamente histórico, ele é um julgamento que marca uma nova percepção da Corte Suprema em relação ao controle de constitucionalidade. Efetivamente se declarou incidentalmente a inconstitucionalidade de uma lei federal. Isso é um fato inédito, né? Por esse motivo, foi até surpreendente o resultado de banimento. Desde 2012, existe o Programa Nacional de Banimento do Amianto, do MPT, que já ingressou com diversas ações, fez acordos judiciais e termos de ajuste de conduta com empresas que se comprometeram a não usar mais o amianto. Para uma das fundadoras da Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto, essa é uma vitória muito importante. Eu, como auditora fiscal do Ministério do Trabalho, eu estou nessa discussão há 32 anos, né? Desde 1985 que a gente vem levantando dados, mostrando a realidade brasileira, que não era diferente do que acontecia no mundo. Ajudei a fundar as associações de vítimas, que hoje já estão em 6 estados da federação. Aprovamos 11 leis estaduais, mais de 45 leis municipais. Então, um debate de longa data. Só que no Supremo são 16 anos. Eu acho que a decisão de hoje pacifica esse debate, porque para nós são 11 estados com leis que têm diferenças, que precisariam ser uniformizadas. A partir deste momento, eu acho que a gente caminha para isso. Para o advogado da ABREA e da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, que atuou no caso, o resultado foi emblemático em matéria ambiental. O Supremo agora se alinha com uma diretriz e um compromisso internacional absorvidos pelo Brasil com a Convenção 162 da OIT. O Supremo também mostra que passou a ouvir o funcionamento das instituições como o Ministério Público Federal, a Auditoria Fiscal do Trabalho, que há muito tempo, em sua atuação funcional, em seus respectivos ofícios, já aponta os males, os prejuízos e os riscos causados pelo amianto. O amianto é um mineral cancerígeno, que gera não apenas a asbestose, que é o endurecimento dos alvéolos pulmonares, como também o mesotelioma, que é um câncer de prognóstico muito difícil para os pacientes. Por essas razões, não haveria mais razão de ser a permanência da exploração e da industrialização do amianto em nosso país. A 7ª turma do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro manteve por maioria a condenação da Eternit por ter exposto os trabalhadores ao amianto em sua fábrica em Guadalupe, no Rio.
No acórdão, os desembargadores aumentaram o valor da indenização por dano moral coletivo de 30 milhões de reais para 50 milhões, atendendo o pedido do MPT. As destinações são sempre voltadas à reparação do dano causado, né? Nós temos hoje, por exemplo, no Sistema Único de Saúde, alguns problemas significativos quanto ao diagnóstico das doenças relacionadas ao amianto. Não existe um protocolo, um padrão de diagnóstico no Brasil. Então, muitas vezes, uma pessoa que tem um câncer de pulmão se dirige ao Sistema Único de Saúde, recebe um atendimento, mas não se consegue identificar a origem daquele câncer de pulmão ou a origem dos problemas de saúde desse trabalhador. Então, uma parte desse investimento vai ser para capacitar o sistema público de saúde brasileiro em receber e diagnosticar trabalhadores expostos ao amianto. Foi deflagrada nos estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Paraná a Operação Deriva 2, voltada ao combate de irregularidades na aplicação de agrotóxicos por empresas de aviação agrícola, que já contabiliza 2,9 milhões de reais em multas e 23 aeronaves interditadas. O Ministério Público do Trabalho foi um dos coordenadores das ações. Mais informações podem ser obtidas no site www.prt24.mpt.mp.br. Um trabalhador autônomo pode prestar serviços de forma contínua para uma única empresa, sem que isso caracterize vínculo empregatício? O que a reforma traz agora, e foi muito contestado por nós, procuradores do trabalho, a possibilidade de que um trabalhador autônomo passe a prestar de forma contínua, tá? Nada impossibilita que ele preste de forma contínua, mas isso pode mascarar, sim, uma fraude à relação de emprego. Então, em cada caso concreto, em cada situação vivenciada em que supostamente um trabalhador autônomo está trabalhando, prestando serviço, pode ficar caracterizado os elementos fáticos jurídicos da relação de emprego, que um deles é a questão da continuidade, que hoje é chamado de não eventualidade. Então, para caracterizar a relação de emprego, tem que ser um trabalho prestado pelo trabalhador, pessoa física, logicamente, de forma não eventual, com pagamento, ou seja, sem ser de forma gratuita e, sobretudo, quando há a subordinação jurídica. O profissional autônomo tem direito aos reajustes de salário concedidos aos demais trabalhadores da empresa? Não, o trabalhador autônomo, ele define a sua contraprestação. Ele que vai definir o preço do seu serviço e o legítimo trabalhador autônomo. E o tomador do seu serviço, ou seja, o contratante, define se quer pagar ou não. É o caso de eletricista, de corretor de imóveis, de encanador, que são legítimos trabalhadores autônomos, e eles que definem o preço do seu serviço. Mas se ficar caracterizado que aquilo ali é uma forma de mascarar o seu emprego, aí sim pode-se afastar essa falsa relação de trabalho autônomo e daí caracterizado o vínculo de emprego e aplicado o mesmo salário dos empregados daquela empresa ou daquele tomador de serviço. Aí ele passa a ter os mesmos direitos. A seguir, ativismo judicial na promoção dos direitos sociais do Procurador do Trabalho, Alessandro Santos de Miranda, no MPT Indica. Na segunda reportagem da série Atuação do MPT, você vai ver como funciona o papel conciliador na solução extrajudicial de conflitos do ramo trabalhista do Ministério Público da União. Conhecido como órgão conciliador, diariamente diversos problemas trabalhistas são solucionados nas 149 unidades do Ministério Público do Trabalho em todo o país. Essa forma de resolver conflitos na esfera administrativa, sem ter que recorrer à justiça, é chamada de atuação extrajudicial. Basicamente, a nossa atuação extrajudicial é para tentar solucionar conflitos que podem ser solucionados fora da via judicial e para conversar mesmo, informar a população, para ouvir a população e informar. Uma ferramenta utilizada pelo MPT para cessar irregularidades trabalhistas é o termo de ajustamento de conduta, o famoso TAC.
Nele, a empresa assume obrigações com prazos fixos e previsão de pagamento de multa em caso de descumprimento. De acordo com a Procuradora do Trabalho, esse tipo de atuação desafoga o judiciário, gerando economia e celeridade. Numa mediação, porque não é só a mediação, a principal vantagem é o tempo, né? Você não precisa, nós não precisaríamos recorrer ao Poder Judiciário, que vai levar tempo. A outra vantagem é que as partes elas não saem com uma sensação de derrota. Né? Não tem derrotados e vencedores, né? Há um consenso. As pessoas conversam, há concessões recíprocas, né? Se não houver concessão recíproca, não é um acordo, não é uma mediação. Né? Então, e as próprias partes é que o Ministério Público, na verdade, ele só media, talvez dê algumas sugestões, mas uma das grandes vantagens é que são as partes conversando que chegam a um consenso. Somente em 2016, o MPT recebeu mais de 100 mil denúncias e firmou quase 9 mil termos de ajuste de conduta. Também foram ajuizadas, no mesmo ano, mais de 3.500 ações civis públicas. Até 30 de novembro de 2017, o MPT recebeu 4.029 denúncias a mais que no ano anterior e firmou mais de 8 mil termos de ajuste de conduta. Entre as ações civis públicas ajuizadas até a data do levantamento, foram 239 a mais que no ano passado. Mas também nós temos uma atuação para informar a população. Né? E aí nós atuamos de várias formas, em eventos, palestras, né? Audiências públicas em que a população é convidada, né, a ouvir o Ministério Público e a conversar com o Ministério Público também, a dar opinião, a dar a sua opinião ao Ministério Público sobre os problemas que aquela parcela da sociedade enfrenta. Portanto, compete ao MPT ainda expedir recomendações para impedir violações a direitos trabalhistas, mediar eleições sindicais e greves de trabalhadores, promover audiências públicas, seminários, fóruns, além de participar de audiências e sessões no Congresso Nacional a respeito de direitos trabalhistas. Não deixa de ser uma atuação extrajudicial a nossa participação no Congresso Nacional, em projetos de lei, né, em conversas e estudos. A Justiça manteve a condenação da M5 Indústria e Comércio, dona da marca M-Officer, por submeter trabalhadores a condições análogas à de escravidão em ação civil pública do MPT. A grife de roupas terá que pagar 4 milhões de reais por danos morais coletivos e mais 2 milhões por dumping social, quando uma empresa se beneficia dos custos baixos resultantes da precarização do trabalho para praticar a concorrência desleal. Além disso, a empresa terá que cumprir uma série de obrigações trabalhistas e poderá ser proibida de vender produtos por 10 anos. Mais informações você encontra em www.mpt.mp.br. Ativismo judicial na promoção dos direitos sociais. É a obra do Procurador do Trabalho, Alessandro Santos de Miranda, e a nossa dica de hoje. Nós vivemos no estágio quase pré-falimentar do Estado, o que significa dizer que, via de regra, o Legislativo e o Executivo não têm dado vazão, não têm dado cumprimento às determinações da Constituição com relação à aplicação dos direitos sociais. Os direitos sociais são direitos fundamentais, inderrogáveis, previstos basicamente no artigo 6º da Constituição, e são aqueles direitos à vida, à segurança, à saúde, ao lazer, ao bem-estar, ao trabalho. Então, o ativismo judicial visa justamente suprir essas lacunas dos poderes legislativo e executivo e implementar esses direitos sociais promovendo o bem-estar social. Segundo o procurador, quando se fala em ativismo judicial, se espera que o judiciário tome decisões de acordo com a Constituição Federal. O que não impede o Ministério Público do Trabalho e os sindicatos de promover essas políticas públicas, seja extrajudicialmente, com conversas, com celebração de termos de ajuste de conduta, por exemplo, para que o Estado fomente a rede de combate à exploração do trabalho infanto-juvenil, isso acontece em vários estados, ou com o ajuizamento dessas ações civis públicas que aí sim culminam com a necessidade do Poder Judiciário
dar decisões proativas, defendendo esses direitos sociais, defendendo o cidadão e promovendo o bem-estar social. A obra, que está disponível nas bibliotecas do MPT, foi resultado da dissertação de mestrado do procurador e é voltada para operadores do direito, entre eles juízes, procuradores, advogados e estudantes que atuam no segmento do direito social. É uma leitura que será sempre atual, porque a jurisprudência ela vai ser sempre formada, principalmente nesse momento com o contexto da reforma trabalhista, é que, como eu disse, precisam ser interpretadas as novas disposições com base na Constituição Federal para, assim, promover, concretizar esses direitos fundamentais sociais. O ativismo judicial na promoção dos direitos sociais é mais uma obra que você encontra em uma das 19 bibliotecas do MPT espalhadas pelo país. Antes de encerrar, lembro que sugestões de reportagem podem ser enviadas para trabalholegal.pautas@gmail.com. Outras informações sobre o Ministério Público do Trabalho você encontra em nosso portal e nas redes sociais que aparecem aí na sua tela. Até semana que vem. Tchau.